Olá a todos, mais um vídeo, hein? Mais um dia. Nós estamos, desculpa, hoje eu estou um pouco resfriado. Vou tentar fazer o vídeo, mas está difícil. Vídeo sobre fé e política. E hoje é terça-feira, né? E antes de mais nada eu peço para você, curta, comenta, compartilha. E hoje, principalmente, eu preciso que siga o canal. Faltam 5 pessoas para mim atingir a meta de poder começar a fazer lives. Então eu conto com você. E vamos falar um pouco de fé e política em cima daquilo que a palavra de Deus coloca. Estamos aqui no livro de Provérbios. Como eu já falei para vocês, o livro de Provérbios é o único livro da Bíblia que tem 31 capítulos. Então, como o mês tem 31 dias, ou às vezes 30, né? É o único dia, é um livro muito sábio para você usar, por exemplo, hoje dia 12, você lê o Provérbios 12. Um dia do mês, e assim ir durante um ano inteiro, você lê 10, 20 vezes em 2 anos, né? O livro de Provérbios. E é isso que eu queria colocar. E vamos lá para o último capítulo, tá? Provérbios 31. Os versículos são o 8 e o 9, falando sobre fé e política. E lembrando que, além de você usar esse livro uma vez por dia, vai trazer muita grandeza de alma e espiritualidade, porque ele foi escrito simplesmente para o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, filho do rei Davi, que pediu sabedoria a Deus e Deus se alegrou tanto que deu a maior nível de sabedoria que um ser humano já pode ter existido. Amém? Então, 8 e 9. Vamos ler? Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre a boca para pronunciar sentenças justas. Faze justiça ao aflito e ao indigente. Irmãos, primeira coisa que eu quero falar sobre essa palavra, Deus ele coloca muito isso para ajudar aquela pessoa que tem necessidade. E isso, muitos políticos, muita causa política se colocam em cima disso. Mas a grande realidade é que a pessoa que realmente busca ajudar as pessoas, elas simplesmente ajudam, elas não ficam fazendo propaganda, como até mesmo, entre aspas, um padre faz aí. Não é como da semana passada da teologia da libertação. Não precisa, apenas faça. Você vai ser reconhecido por Deus, não pelos seres humanos. Então, fujam dessas pessoas que falam muito dos necessitados, que ajudam os necessitados. Procure as pessoas que fazem e não ficam falando. Então, aqui o Salomão diz, né, na sua imensa sabedoria, que nós devemos, né, abrir a boca em favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. E a segunda parte ele fala de justiça, né, quando ele, o segundo versículo, abre tua boca para pronunciar sentenças justas, faz justiça ao aflito e ao indigente. Irmãos, muitas pessoas falam que está a favor dos aflitos e indigentes, mas quando você vai ver as suas obras, as obras delas são obras tudo pessoais, tudo para bem próprio, e não pensam no necessitado. Então, não são pessoas dignas de confiança. Porque o Senhor ele fala que façamos justiça, que nós possamos olhar com o olhar da justiça, com o olhar da justiça de Deus. E que nós possamos, assim, entender que essa é a grande realidade que nós devemos buscar para a nossa política em si. Pessoas que estão interessadas verdadeiramente em fazer justiça. Aí tem pessoas que falam que é a favor dos pobres, dos indigentes, dos abandonados. E
os indigentes abandonados são os criminosos, são as pessoas à margem da lei. E verdadeiramente as pessoas que vivem necessidade acabam passando mais penúria. Então, a grande realidade, a grande verdade é que os nossos olhos consigam enxergar isso. Se você não consegue enxergar isso, põe o seu joelho no chão e ore e pergunte para Deus: Senhor, quem é o político, a pessoa certa em quem eu devo votar? Aqui eu não posso ficar dando dicas, não é essa a intenção. A intenção é mostrar que a política é algo que vem de Deus e Satanás e as pessoas que são contra a religião, eles falam: não mistura religião com política, porque elas sabem que se você verdadeiramente trazer a religião para dentro do seu coração, como um cristão de verdade, aquelas pessoas serão rejeitadas. Então, a grande realidade, como eu falei, o grande sentido desse vídeo é apresentar isso para nós. A política pelo olhar cristão, pelo enfoque do cristianismo. E não pelo enfoque político. Não pelo enfoque humano, mas pelo enfoque espiritual. Certo? Porque se eu vier trazer ideologia, se eu vier trazer partidarismo, politicagem, demagogia, candidatos, isso é o lado humano. Mas a gente transforma a política. Eu tenho meu lado humano também. Mas não vem ao caso. A gente transforma a política pela oração. O Brasil precisa de oração. O Brasil precisa de transformação. E isso há anos. Mas como que nós estamos lidando com isso? Eu já preguei esses dias o Salmo 33 que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Semana retrasada, se eu não me engano, eu falei que quando o ímpio governa, o povo geme. Tem um ditado popular que diz: cada povo tem o governo que merece. Ou seja, se nós somos um povo de Deus, um povo que ora, um povo que verdadeiramente pede pelo país, que pede pela justiça, que pede pelos nossos governantes, nós teremos um Brasil melhor. A grande realidade, preste atenção nas ideologias, se elas são materialistas, se elas são humanas, ou se elas são mais espirituais. Tá? Não vá, porque candidato fala aquilo que ele quer. Olha, eu sou o candidato dos pobres, já está errado. Porque se eu sou um candidato, eu sou um candidato de todos. Eu estou para trabalhar para o pobre, para o rico, para a classe média, para todos. Para o branco, para o negro, para o oriental. Eu sou o político de todos. Esta é a grande realidade. Então, se você tem uma plataforma assim, já é demagoga para atingir o coração daqueles que verdadeiramente buscam a Deus e às vezes enganam. Pergunte a Deus. Mas esteja com o coração aberto, porque às vezes você está tão doutrinado na sua política, que quando você vai orar e Deus te mostrar: olha, aqui é o caminho, e você não aceita. Porque a gente está com uma lavagem cerebral tão grande na nossa cabeça que a gente é incapaz de ver o caminho que Deus está traçando para que nós possamos seguir. Assim, a grande realidade, a grande verdade, não é? E aqui ele fala: abre tua boca em favor da justiça. Isso aqui que Salomão fala é o político que você tem que procurar. Tá? Vou ler de novo: abre tua boca a favor do mundo. Mas aqui a favor do e pela causa de todos os abandonados. Abra sua boca a favor do mundo, não é do mundo. Do mundo que ele está falando. Não é? Mas a favor das pessoas que estão no mundo. Tá? E quando a gente fala mundo, a gente fala ao contrário de Deus, né? Mas aqui ele fala: abra a sua boca a favor do mundo. Ou seja, de todas as pessoas. Não é?
e depois pela causa de todos os abandonados. Então, abra a favor do mundo, ou seja, dos abandonados do mundo, das pessoas que estão... Tem que haver... Como eu falei, eu sou político de todos, mas eu tenho que voltar o olho para aquele que está sendo prejudicado. Mas isso também é uma política da prejudicado, é uma política de uma ideologia. Até porque a grande realidade é que há uma justiça dentro do mundo. E às vezes essa ideologia ela até inverte isso. Porque às vezes aqueles mais necessitados, a gente precisa... Como eu posso ajudar os mais necessitados? Não dando previdência ou então assistencialismo, mas dando emprego. Como cristão, evangelizando. Abrindo os olhos dela politicamente, como eu estou fazendo aqui, pela palavra. E não criando assistencialismo. Não é dando dinheiro, mas é dando emprego, dando dignidade para a pessoa. Tem pessoa que já perdeu a dignidade e aceita o dinheiro e vive com esse dinheiro, com essa mixaria. Mas Deus quer te dar dignidade. Então, como político, ser a favor dos mais necessitados é criar oportunidades de emprego, abrindo oportunidade para novas empresas. Isso é ajudar o necessitado. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas, faz justiças aos aflitos e ao indigente. Isso é Salomão que está falando, tá? Fazer justiça aos aflitos e aos indigentes. Então fazer justiça é justamente ser justo. Porque muitas das vezes dessas pessoas, elas caem na indigência e se tornam pessoas que não querem trabalhar, que querem... Porque a justiça de Deus, quando Salomão fala, seja justo, faça justiça, não é a justiça dos homens principalmente, primeiramente a justiça de Deus. Tendo sabedoria, inteligência de como lidar com determinada situação. Não é, por exemplo, diante de... Né, como eu falei, criando empregos, por exemplo, dando possibilidade e oportunidade para as pessoas que têm, trazendo também dentro desses empregos dignidade, capacidade de trabalho e tudo mais, não é? Caiu aqui, eu vou tentar terminar segurando com a mão, então tentando voltar aqui novamente, espera aí. Eu estou começando com isso aqui e ainda estou aprendendo. Vou me microfonar ao vivo aqui. Vou deixar caído aqui mesmo, acho que para terminar já tá bom. Então, que nós possamos entender, não é? O que Salomão colocou aqui. Não é? Aqui é uma coisa... Quando ele fala, primeiro ele fala, falem a favor dos necessitados, mas não, faça justiça. Porque às vezes quando a gente fala fazer justiça ao indigente, ao pobre, tirar do rico, não. Cada um tem direito de conquistar aquilo, tem a liberdade de conquistar aquilo que ele precisa. O que eu preciso fazer é igualdade, é dar a possibilidade de que tanto aquela pessoa menos favorecida quanto a mais favorecida tenha condições de um ensino digno, de um crescimento de ensino digno, não é? Para que ela possa crescer e não só dar uma possibilidade de emprego, mas dar também uma possibilidade de crescimento. Faculdades, escolas públicas de qualidade, onde a gente possa incentivar. Porque se eu vou nascer numa família já abastada, eu já saio na frente do outro. Mas se eu, como governo, eu tenho a possibilidade de dar àquele mais desfavorecido a mesma oportunidade do outro,
É assim que a gente tem que crescer, como na graça de Deus. Levando também dentro da política a vontade de Deus, evangelizando. É importante que a evangelização caminhe de mãos dadas com a política. Isso nunca aconteceu, isso eu nunca tenho visto acontecer. Eu acredito que, por exemplo, que pessoas como Salomão, seu pai Davi, Moisés, eram políticos que sim, traziam Deus à frente da sua, do seu cargo, da sua política em si. E você vê, por exemplo, Moisés. Aquilo sim era política social. Porque se você chegasse no acampamento de Israel, quem que é o líder de vocês? Ia chegar Moisés, se Moisés estivesse ali na frente, com quem você quer falar? Quer falar com o líder. A pessoa não ia saber que Moisés era o líder. Porque Moisés, ele se vestia como igual, como um qualquer ali. Mas a grande realidade de hoje é justiça social, todos iguais. Só que a pessoa que está liderando está acima. Aí não funciona. Aí Moisés andava no meio do povo e era tudo assim também como em Atos dos Apóstolos lá, né? Atos 2:42 ele diz: perseveravam eles na doutrina da palavra, na fração do pão, e tudo era feito em comum. Mas hoje essas coisas não têm funcionado. Então, aí depois veio um filósofo aí, ou então um outro, criar e simplesmente destruir, humanizar isso que Deus colocou em Atos 2:42 e em, né, que eram as primeiras comunidades cristãs. A grande verdade é que há sim essa desigualdade. E isso não é uma coisa errada, é a meritocracia. São pessoas que lutam para conquistar um lugar. Ah, o que está errado é isso. Tem pessoas que crescem, se ascendem, sem lutar. E como isso acontece? Passando por cima das pessoas. Isso é desagradável, isso é horror aos olhos de Deus. Então que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos entender politicamente que nós devemos buscar aquilo que Deus quer, da forma que Deus quer. Se nós orarmos, nós vamos enxergar políticos comprometidos com a fé cristã. Mesmo que não 100% como a gente imagina, não é mais... Mas da forma que é dado. Por exemplo, aqui nós estamos falando de ser justo. Em outras passagens eu já li também, não é? Sede submisso às vossas autoridades. A autoridade é constituída por Deus. Só que o que o líder faz com a autoridade que lhe é dada será cobrado. Então a grande realidade é que nós tenhamos discernimento, sabedoria, que essa pregação possa abrir a tua mente e possa abrir a mente de muitas pessoas. Isso possa definir novas eleições, de pessoas comprometidas. Eu já vi pessoas, por exemplo, não vou citar nomes, mas que venceu o maior cargo do país. No dia seguinte estavam lá fazendo oferendas a outros, não a Deus, mas a outras entidades, religiões de matrizes não cristãs. Mas não vem ao caso, não vou colocar aqui, mas nós devemos nos voltar para Deus. Orar. Quando Salomão diz aqui, não é? Como? Eu vou perguntar para você para encerrar esse vídeo.
lendo aqui, olha. Abre tua boca em favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas, fazer justiças ao aflito e ao indigente. Como nós podemos fazer isso? Orando, de joelho dobrado, pedindo a Deus sabedoria. Nós estamos nesse mundo, tudo está sob os olhos de Deus. Se nós queremos, nós como evangelizadores, queremos um mundo voltado para Deus, espiritualmente, nós precisamos também buscar a via politicamente. Ou seja, cristalizar ou cristianizar a política. Para que o mundo possa enxergar. A gente fala nível Brasil, mas nós como cristãos temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não é ir pelo Brasil e pregar o evangelho. Então o nosso coração tem que ser voltado a todos. Não por uma questão egoísta, não. O meu país precisa ser o melhor, mas nós precisamos levar Deus a todos os países. Que haja mais fraternidade, acolhimento. Não da forma que alguns pregam, mas sim da forma que Deus quer. Então, nós podemos mudar a nossa realidade orando, pedindo a Deus que Deus nos direcione. Esse ano, 2026, é ano de eleição. E eu peço que Deus ilumine teu coração para que você vote conforme a vontade de Deus. Eu não estou falando de ideologia, eu não estou falando aqui de partidarismo, eu não estou te falando aqui de político A, B ou C. Eu estou te falando de espiritualidade. O Brasil e o mundo está tão polarizado. Ou você é aqui, ou você é cá. Então, que nós possamos... E aí acaba esquecendo do grande propósito da vida, que é a política. Ela toma um propósito acima da religião. A política ela se torna um propósito e a idolatria. A partir do momento que nós olhamos assim, se eu sou político X ou se eu sou político Y, importante é confiar no Senhor. E o mais, tudo vos será dado por acréscimo. Esperar em Deus. Nós temos uma luta espiritual dentro da política. Acredito que o Senhor, pouco a pouco, ele está retomando a política. Só que Satanás não quer sair. Então, o nosso papel é orar. É pedir a Deus pela justiça, como Salomão diz aqui. Para que Deus faça justiça sobre o nosso povo. Porque até mesmo a nossa justiça está descontrolada. As pessoas estão... Até além da política, a própria lei, as pessoas estão fazendo lei, indo contra a lei e a favor próprio, em benefício próprio. Cometendo crimes e se blindando. Então, é de extrema importância que nós voltemos para Deus, oremos e não desanimemos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço.